Bom, no vídeo de hoje nós veremos como que o assunto matrizes apareceu na última prova do Enem. Bora lá! Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz A do tipo AIJ, com IJ assumindo os valores do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, em que cada elemento AIJ corresponde ao total de famílias em dezena que mudaram da região I para a região J durante um certo período. E o elemento A e I é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir, está representada a matriz com os dados da pesquisa. Qual região foi selecionada para o investimento da construtora? Notem o seguinte, para responder essa pergunta, qual região foi selecionada para o investimento da construtora, é preciso verificar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias. Esse é o critério que eles estão utilizando. Muito bem. Antes de apresentar a solução propriamente, veja o seguinte. Como é que eu devo interpretar um cara desse tipo aqui? A, 1, 2. Primeiro, esse número 1 representa a posição na linha. Então, é um elemento que está na linha 1. Essa é a linha 1, primeira linha. Aquele 2, que é o segundo elemento lá do A12, o segundo númerozinho, esse 2 representa a coluna onde ele está. Ele está na segunda coluna. Trata-se, portanto, deste número, que é o número 4. Tá certo? Então, o A12 é esse carinha aqui. O A12, ele é igual a 4. E como que eu devo interpretar o A12? É o número de famílias que saíram da região 1 e foram para a região 2. Eles saíram da 1 e foram para 2. Tá certo? Muito bem. E esse daqui, o A31. Bom, o A31 é um elemento que está na terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Trata-se do número 2. Tá certo? Trata-se desse carinha aqui. Ele está na terceira linha, primeira coluna. Como que eu interpreto esse resultado? Pelo texto, isso aqui significa o número de famílias em dezenas, né? Não podemos esquecer disso, em dezenas. O número de famílias que saíram da região 3 e foram para a região 1. Então, quantas famílias saíram da região 3 e foram para 1? 2 dezenas, 20 famílias. E por fim, só para fixar bem a questão da notação e o que ela significa nesse ambiente aqui da questão, o que seria, por exemplo, A5, 4? A5, 4 é um elemento que está na linha 5, coluna 4. Trata-se, nesse caso, do número 4. Então, o A5, 4 é esse carinha aqui. Está na linha 5, coluna 4. Ele vale
ele vale 4. E como é que eu interpreto isso, esse resultado? O A54 é o número de famílias que saíram da região 5 e foram para a região 4. Quantas famílias? 4 dezenas, 40 famílias. Muito bem. Fixada essa ideia, note o seguinte. Ó. Esses carinhas aqui, por exemplo, este é o A12. Esse é o A13. São elementos que estão na primeira linha, né? Então, são A1 alguma coisa. A12, A13, A14 e A15. Como é que nós estamos interpretando esses números? São o número de famílias, nesse caso aqui, ó, que saiu da região 1 e foi para a região 2. Saiu da região 1 e foi para 3. Saiu da 1 e foi para 4. Saiu da 1 e foi para 5. Então, esses números representam total de famílias que saíram da região 1 e foram para alguma outra região. Tá? Então, isso aqui foi tudo que saiu da 1. Muito bem. E esses outros aqui? Ó? Este, por exemplo, esse é o A21, está na linha 2, coluna 1. A31, A41 e o A51. O que esses números representam? Total de famílias que saíram da região 2 e foi para a região 1. Saíram da região 3 e foi para 1. Saiu da 4, foi para 1, saiu da 5, foi para 1. Conclusão, isso representa o total de famílias que foi para a região 1. Então, se eu somo o resultado da primeira coluna, isso me dá o número de famílias que foi para a região 1. Se eu somar a linha 1, isso já vai me dar outra coisa, vai me dar o número de famílias que saíram da região 1. Então, vamos deixar isso registrado, porque isso será importante nesse problema, né? Então, o que isso aqui representa? Total de famílias que saíram. Saíram de onde? Da região 1. Eu vou abreviar assim, saiu de 1. E esse outro resultado aqui, ó, se eu somar tudo isso, isso aqui será o total de famílias, lembremos que é em dezenas, né? Total de famílias. Agora é que chegaram em 1. Chegaram em 1. E o problema, o que ele quer? Ele quer saber qual foi a região que recebeu mais famílias. Então, eu tenho que olhar para as colunas. Basta somar os valores que aparecem nas colunas. Então, para a gente concluir esse problema, o que eu preciso fazer? Verificar quanto vale a soma nas colunas. Só isso. É bem simples. Basta somar os valores que aparecem nas colunas. Então, se eu somar os valores que aparecem na coluna 1, 1 mais 1, 2, com 2, 4, com 0, 4. Deu 4. O que é esse 4? 4 dezenas de famílias, 40 famílias. 40 famílias que chegaram onde? Na região 1. Se somarmos a segunda coluna, tem um 4 lá em cima, com 2, 6, com 2, 8. Deu 8. O que é esse 8? 8 dezenas, 80. 80 famílias que chegaram onde? Chegaram na região 2. Bom, se fizermos a mesma coisa na coluna 3, 2 com 6 dá 8, com 2 dá 10. 10 dezenas, 100 famílias. 100 famílias que chegaram onde? Chegaram na região 3. Na quarta coluna, a soma dá 2 com 2, 4, com 3, 7, com 4, 11. 11 dezenas, 110 famílias. 110 famílias que chegaram onde? Chegaram na região 4. E por fim, na coluna 5, 5 com 3, 8, com 0 continua 8, com 4, 12. 12 dezenas, 120 famílias. 120 famílias que chegaram na região 5. Conclusão:
Qual foi a região que recebeu o maior número de famílias? A região 5. Ela recebeu quantas famílias? 12 dezenas, 120 famílias. Portanto, a alternativa correta para esse problema é a letra E. Tá certo? Veja, essa é uma questão que ele usa matrizes para organizar, para resumir um conjunto de informações. Isso é comum na prova do Enem. Tá? São questões bem elementares, bem simples, depende mais de uma leitura e uma interpretação de texto. E se você pegar as provas anteriores, você vai ver que é isso que o Enem explora de matrizes. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.